Síria pode estar retornando a um cenário de guerra civil muito sério. A Síria passou a última década em estágio praticamente de guerra civil, numa guerra muito sangrenta, onde mais de 500 mil pessoas faleceram, uma quantidade enorme de pessoas precisaram abandonar o país. Mas nos últimos tempos essa guerra ela tinha diminuído muito. Ainda havia focos de conflito, mas muito pequeno, com vários acordos sendo feitos. Mas nas últimas 48 horas o cenário está mudando tanto que talvez o Assad nem consiga continuar no governo. Eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo na Síria, mas eu não vou especificar o nome dos grupos, porque se eu falar determinados grupos, o vídeo cai aqui nessa rede, tá? Nas últimas 48 horas, rebeldes sírios tomaram Alepo, que é uma cidade muito importante na Síria. Esses rebeldes sírios são ligados a um grupo chamado HTS, que é um grupo extremista islâmico, ligado ao ISIS. É ligado a uma outra facção também, mas eu não posso falar o nome aqui. Esse grupo tomou Alepo e outros grupos também estão trabalhando e lutando contra o exército do Assad, como, por exemplo, grupos que são ligados à Turquia e outro grupo que é ligado aos curdos está tentando lutar contra os grupos que são ligados à Turquia. A gente tem um cenário onde a gente tem várias milícias armadas e cada milícia armada que está na Síria tem ligação com um grupo. Você tem grupos que estão ligados ao Irã, você tem grupos que estão ligados à Turquia, você tem grupos oficiais do governo que são ligados à Rússia e você tem grupos ligados a outras etnias como os curdos, que são inimigos dos turcos na Síria, não só na Síria. Além disso, a gente também tem Israel, que inclusive bombardeou a fronteira da Síria com o Líbano hoje e que tem feito bombardeios constantes contra a Síria. Esses bombardeios israelenses que foram feitos nos últimos meses contra a Síria desorganizaram bastante a estrutura de defesa da Síria organizada pelo Assad, que é quem manda na Síria nesse momento. E por causa dessa desorganização do exército do Assad e dos seus grupos auxiliares, acabou que teve um enfraquecimento no processo de defesa e os rebeldes se reorganizaram para tomar a Síria. A gente ainda tem dados muito confusos. A gente tem informação, por exemplo, que a TV estatal da Síria saiu do ar. Além disso, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, hoje é dia 30 de novembro, por volta de 2 e pouco, 3 horas da tarde, já está tendo combate em Damasco, que é a capital. As informações que a gente tem de uma quantidade muito grande de vítimas, não só vítimas militares, mas vítimas civis também, que envolve criança, e chama a atenção o seguinte: já tem algum tempo que há uma preocupação muito grande de um conflito de grandes proporções no Oriente Médio. E a gente sempre estava olhando para Gaza e Líbano, sendo que a Síria vem sendo bombardeada constantemente, a Síria e o Iraque, tá? Eles têm tido bombardeios constantes, principalmente bombardeios em regiões desses países que têm milícias ligadas ao Irã, ou seja, o Israel bombardeando essas milícias. E aí, o que pode estar acontecendo é que a Síria pode ser o grande palco desse grande conflito regional. Porque, por exemplo, a gente tem aviões russos sobrevoando a Síria nesse momento, a gente tem exércitos ligados à Turquia combatendo exércitos ligados ao outro lado, a esses rebeldes extremistas. A gente também tem os curdos nessa briga. A gente tem Israel também nesse processo e a gente tem o Irã. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse hoje que amanhã está indo para Damasco, mesmo Damasco estando conflagrada. E há boatos que o Assad não está na Síria, que o Assad estaria em Teherã, no Irã. O que a gente tem de concreto é desestabilização do Estado sírio. E essa desestabilização pode fazer algumas situações muito complicadas acontecerem. A gente pode ter o retorno do ISIS dominando boa parte da região da Síria. Eles já fizeram isso, inclusive eles só foram expulsos quando Irã, Rússia e outros grupos se juntaram para conseguir lutar contra eles, e não foi uma batalha tranquila. A gente está falando de um grupo muito perigoso e um grupo também que tem muita ligação com financiamento externo. A gente tem a fragmentação das regiões de acordo com as milícias que tomam conta. Então, em cada área da Síria tem uma milícia de uma certa forma dominando e outra brigando para tomar. E é importante observar como o que acontece no território sírio vai afetar os outros players maiores da região. E assim, para quem analisou a Guerra da Síria, eu analisei por muito tempo a Guerra da Síria, foi uma das guerras mais terríveis que eu já vi. Assim, ela só perde para o que acontece em Gaza, que em Gaza não é nenhuma guerra, né? É um processo mesmo de limpeza étnica, de massacre. Mas foi uma das coisas mais terríveis que eu já vi. Foi uma das batalhas mais tensas e muito difíceis
difícil de analisar, porque todos os meios de comunicação têm um lado, todos eles, tem todos. Os oficiais, os ocidentais. Observa como os ocidentais falam o tempo todo. Rebeldes sírios, porque o Ocidente quer tirar o Assad. O problema é que os rebeldes sírios são ligados ao ISIS. Eu sei que muita gente esperou que eu fosse falar os nomes dos grupos, mas realmente, se eu falar alguns nomes aqui, o vídeo... E eu não duvido nem que esse vídeo caia depois.